hora da verdade. Depois de várias fases com lançamentos bem ruins, né, a Marvel finalmente lançou Thunderbolts, né, o mais novo filme do universo da Marvel que chegou aos cinemas e já está sendo odiado por várias pessoas, mas também verdadeiramente aclamado, né, por grande parte do público e da crítica. Mas por que será que isso aconteceu? São mesmo os Novos Vingadores? É o filme mais importante desde Ultimato? Vem comigo agora nessa análise com spoilers. Vamos lá. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E desde que a Marvel, né, divulgou numa Comic Con, né, que a gente ia ter o filme dos Thunderbolts, a gente teve muitas dúvidas desde a primeira arte conceitual, mas querendo ou não, a formação inicial que eu achei que ia mudar se manteve, né? Esses novos personagens secundários da Marvel que ficaram de escanteio bastante tempo voltaram agora para formar essa equipe. E que era um filme que tava com hype lá embaixo, né, galera? Tipo, tinha pouca gente realmente empolgada ou que achava que realmente esse filme ia superar, né? Até os fãs que queriam ver esse filme, que iam ver esse filme como vai ver toda vez no cinema os filmes da Marvel, como eu vou ver, por exemplo, a gente não estava tão empolgado e achava que esse é um filme muito bom, né? Mas acabou surpreendendo todo mundo, seja pro lado negativo ou pro positivo. Mas será que esse filme é tudo isso mesmo? Ou é só porque a régua da Marvel estava tão baixa que a gente agora está se surpreendendo com muito pouco? Ou ao contrário, realmente esse filme merece todos os elogios? Vamos descobrir agora, mas antes não esquece, já se inscreve com o sininho para receber mais vídeos como esse. Se você está conhecendo o canal, deixa o like agora que ajuda demais e o YouTube também te recomenda mais vídeos como esse. Então é fundamental você deixar o like aqui para a plataforma entender. HQs versus filme. E já dá para começar então a falar, né, galera, qual que é o histórico antes para poder entender sobre os Thunderbolts, né? Mas é bem simples, porque pode não parecer, a maioria não tá falando muito sobre isso, né? Então é bom a gente pontuar aqui como que os Thunderbolts também são diferentes nas HQs, né? Porque a gente tem várias versões bem interessantes. A primeira, por exemplo, do Barão Zemo, né? Que lá na época lá dos anos 90, que os Vingadores, o Quarteto Fantástico, ao que parece, eles tinham sido mortos pelo vilão Massacre, né? O Zemo, então, primeiro ele acredita que a vingança dele não vai mais poder acontecer, mas depois ele acaba tendo outra ideia, né? Uma oportunidade que ele vê ali de conseguir projetar novos trajes, criar uma nova equipe e transformar os Mestres do Terror, que era uma equipe de vilões, nos Thunderbolts, para justamente assumir esse vazio, né, que foi deixado pelos Vingadores, pelo Quarteto Fantástico também, porque agora a Terra não está protegida. Então os Vingadores também estão distantes aqui nesse filme, né, dos Thunderbolts. Então essa semelhança a gente tem, mas a equipe aqui é totalmente diferente também. E depois o Gavião Arqueiro também, nessa formação, ele vai fazer parte então também, né? Até ele vai dar a chance então de dar mais credibilidade para essa versão dos Thunderbolts, né? Porque aqui esses Thunderbolts originais, eles queriam então ganhar confiança mesmo e acabaram com o tempo sendo anti-heróis, fazendo realmente um papel de heroísmo, né? Queriam no início fingir ser heróis e depois realmente de fato serem heróis. E indo para a segunda versão também, que a gente tem que é muito boa dos Thunderbolts, que eles não aproveitam nesse filme, é da Guerra Civil, né? Quando o Norman Osborn assume então a equipe, né? O ex-Duende Verde, que aqui ele tem as adições também do Mercenário, o Venom, a Lady Lethal, e todos esses personagens eles fazem parte aqui desse grupo, né? Que por muito tempo eles ficaram escondidos e realmente teve essa diferença de não saberem quem esses Novos Vingadores eram ou as intenções deles, e até fica nesse tom misterioso sobre o que é o objetivo deles, né? Porque diferente da equipe original, eles são mais agressivos ainda, né? E realmente é até mais parecido com o Esquadrão Suicida da DC, porque os vilões precisam cumprir as missões para diminuir a pena deles também, né? E depois do evento do cerco, o Norman Osborn também foi preso, e é aí que a gente tem a terceira versão disso, porque os heróis são libertos, incluindo Luke Cage, que é então o líder do novo Thunderbolts, né? Dos novos Thunderbolts, que a gente vai ter então essa nova formação com ele assumindo. E para completar, uma das mais famosas também que a gente tem nas HQs é do General Ross, porque ele também já
conseguiu então, depois, né, de várias versões de supervilões, aqui a gente tem principalmente anti-heróis, né, nessa nova fase. Mas também fica nesse lado dúbio, né, porque o General Ross, ele é o Hulk vermelho também, então fica nessa questão se ele vai ser ou não um vilão aqui, como os outros também, o Venom, do Flash Thompson, o Deadpool, o Electra, o Justiceiro e também o Motoqueiro Fantasma. Então se liga só nos nomes que eu tenho aqui nessa equipe, né, essa versão dos Thunderbolts, ela não é preocupada com redenção nem nada, né? Eles querem justamente lidar com todo tipo de super vilão, com todo tipo de ameaça do jeito mais prático possível, sem pensar em qualquer ética ou qualquer supervisão, qualquer coisa. Eles fazem do jeito que eles querem. Parecido, por exemplo, com o The Authority, né? A autoridade da DC, que também tem essa questão de não se importar com jurisdição nenhuma de nenhum país, né? E aqui os Thunderbolts dessa versão acaba indo para esse lado. E 25 anos depois da criação dos Thunderbolts, a gente teve também uma equipe nova com o Gavião Arqueiro, né, liderando para lidar também com o Rei do Crime como principal vilão, né? E tem outros personagens também que fazem parte, como a América Chaves. Então, em geral, eu prefiro as versões das HQs. A primeira, que deu o pontapé inicial, e também eu imaginei que se algum dia eles fossem adaptar isso nos cinemas, eles iam pegar também a do Norman Osborn ou a do General Ross, que muita gente conhece, mas eles seguiram pelo próprio caminho deles, né? A Marvel voltou. E galera, então, eu acho que por incrível que pareça, a Marvel tá voltando a ir pelos trilhos certos, né? Até por causa disso, o Kevin Feige, ele tá preocupado, né, de fazer com que todo filme que você tem da Marvel, você não precise ver tanta coisa antes, porque ele tá notando que isso está prejudicando, né? E realmente prejudicou bastante, né? E eu acho que a Marvel realmente está tendo noção disso e está tentando reestruturar tudo. Desde a saída do Jonathan Majors, da dinastia Kang, né? Agora o Vingadores mudou de nome, vai ser o Doomsday, vai ter o Robert Downey Jr. Eles mudaram tudo, estão refazendo os planos e o Thunderbolts acaba sendo grande parte disso. E desde a abertura da Marvel aqui nesse filme eu já gostei, né? Que eles mostram os quadrinhos e tal, e eu espero que eles foquem mais nisso daqui pra frente, né? A abertura é muito boa e dá pra ver que eles, do início ao fim nesse filme, eles estão até que se esforçando, né, pra fazer o filme, e é um milagre que esse filme ele tenha saído um filme bom no fim das contas como ele saiu, né? Tanto na parte da ação, a cena de introdução de luta, né, com a Helena, que já dá um foreshadowing também, né, um indício do que ia vir, mostrando as sombras dela ali enquanto ela luta, né? Ficou bem legal em relação ao vazio que a gente ia ter depois. A luta dos personagens também, naquele galpão, né, que eles se encontram para completar a missão. E também para completar o Bucky no deserto, né, caçando eles, que ficou demais. E claro, né, o Sentry também, o Sentinela, a luta final que tem contra ele, né, que é um pouco diferente, né, porque realmente eles não conseguem lidar com ele na forma física, mas também já rendeu uma cena fantástica, né? Podia até durar mais, mas se ele não fosse tão poderoso, né? E a fotografia, né, também é outro lado que ficou muito a desejar em muitos filmes da Marvel passados, mas agora a gente realmente tem uma fotografia interessante, né? Combina com o filme até. Eu acho que esse tom mais cinza, mais escuro é proposital, mas não fica um escuro ruim que não dá pra ver nada e tal. É uma fotografia boa. E a trilha sonora também, né? Combina com outros temas famosos da Marvel, mas também dá esse tom mais triste, né? E dá esses tons, assim, esses pontos assim da trilha sonora que combina com o tema do filme, né? Que é esse vazio existencial que eles usam de metáfora aqui para dizer. Mesmo sendo bem expositivo algumas vezes, o roteiro também ele funciona, né? Ele é bem simples, mas ele consegue trazer esses temas bem legais e o tom também de humor, né? Ele é bom até na maioria dos diálogos, né? Claro, algumas vezes eu acho que eles se passam na piada, mas tipo, nem se compara aos desastres de Quantumania, as Marvels e as séries também, a Mulher Hulk, Miss Marvel, Echo e essas outras bizarrices que a gente teve recentemente, né? Mas uma pergunta que muita gente está fazendo e eu preciso responder é: o Esquadrão Suicida da Marvel? Galera, se tem uma coisa também que esse filme podia se encaminhar, né, para ser, é mais um filme genérico e também que tenta replicar o sucesso de Guardiões da Galáxia, por exemplo, e até uma espécie de Esquadrão Suicida da DC, né, que a gente teve, só que agora da Marvel, eles pegando o mesmo conceito, né. Mas o lado bom é que, pra mim, realmente não é nada disso, né. Esse filme dos Thunderbolts consegue ter sua própria personalidade, né.
Tipo, e todo o drama da Yelena também funciona muito bem, né? E até parece um filme da Yelena Belova, né? Um filme solo dela. Se você encarar assim, eu acho que o filme até melhora, pra falar a verdade. Porque é bem desenvolvido, né? Todo esse trauma que ela tem do passado, não só da perda da Natasha Romanoff, eles também criam algo novo pra falar ali, para não só utilizar o que a gente já viu, o que também é bem legal. E como essa parte do isolamento dela se relaciona com o vilão, a apatia que ela tem às coisas, mas depois de descobrir como que isso pode ser trabalhado nela, esse arco que ela tem, tipo, é muito bom. A Florence Pugh, ela consegue realmente passar bem esse sentimento, né? E isso até ajuda outros personagens que eu não tinha gostado tanto antes, como por exemplo o filme da Viúva Negra, que pra mim é também muito problemático aquele filme, né, da Viúva Negra, que realmente foi muito atrasado e não deveria ter sido lançado naquela época, mas pelo menos o lado bom agora é que por causa dele a gente tem o Thunderbolts, né? Mas o Alex, por exemplo, né, o Guardião Vermelho, que era um personagem que eu não gostava tanto, e ele é de novo um alívio cômico pro filme, né? Ele representa muito do humor antigo da Marvel, várias vezes ele passa do ponto, mas pelo menos aqui eles estão sabendo controlar ele em alguns momentos, e principalmente no momento de drama que ele tem com a Yelena, ele também manda bem, né? E já falando sobre os personagens, né? Uma que não é tão bem aproveitada assim, na verdade, nada aproveitada, ela nem faz tanta diferença no filme, basicamente só para abrir uma porta, né, e fazer uma passagem ali, teletransportar os personagens e levar um carro, que quem assistiu vai entender. Tirando isso, a Fantasma não tem muito o que fazer, porque ela foi mal aproveitada lá no Homem-Formiga e a Vespa, né? Que é um filme bem ruim também, em vários momentos, mas ficou bem despercebido na época de Guerra Infinita e Ultimato, né? Todo mundo tava naquele hype, mas ela era um ponto muito negativo daquele filme, porque ela não tinha consistência, né? Tipo, é mais o visual e os poderes também, que aqui tão legais, tem algumas cenas legais, mas até o visual dela antes era melhor, né? Mas eles já deram esse downgrade aqui pra ela. Assim como o treinador, né, que foi transformado na treinadora lá na Viúva Negra, também é aproveitado aqui de novo e tipo, é ridículo, né? É completamente um desperdício, claro que é. Mas ao mesmo tempo é irônico também que acontece com ela nesse filme, porque ela morre muito rápido, né? A Marvel já descarta ela. Então parece até que a Marvel tá reconhecendo que essa personagem foi um desastre, né? Mais diferente do John Walker, né? Porque o agente americano lá do Falcão e Soldado Invernal já era um personagem muito legal naquela série, e de novo aqui ele tem um bom desenvolvimento, né? Tipo, ele tem mais lá, porque falta o momento dele com o Bucky aqui, por exemplo, com os personagens e tal. Eu acho que eles podiam dar uma profundidade maior, né, para ser explorado o lado trágico familiar, mas ele tem um tom irônico muito legal, né? Ele é uma surpresa boa no filme também. Só tinha muito mais potencial que eu acho que eles podiam explorar, assim como o Bucky, né? O Bucky Barnes também tá aqui, depois de tantas aparições ele volta, né? A gente vê um lado que a gente não imaginava dele como político, né? Mas esse lado político e a trama dele já não fica tão bem explicada. Mas ele tá aqui mais como participação reduzida, né? Porque eu acho que se eles colocassem até mais tempo, ia melhorar bastante. E claro, né, galera, o principal chamariz desse filme, o principal mistério por trás, que a gente que é fã já estava ligado que ia acontecer, só não sabia como, que é o Bob, né, o Sentinela, que já estava sendo indicado nos trailers há bastante tempo, nos vazamentos também. E aqui o ator que faz ele, né, o Lewis Pullman, eu gostei bastante da interpretação dele, como que ele mostra e tal, essa instabilidade, não parece algo caricato demais, ele realmente faz num tom bem equilibrado. Eu gostei do Bob aqui, do Robert Reynolds, né? E toda essa questão dos projetos do Sentinela, como que eles introduzem isso no filme, eu acho muito legal, muito natural, muito consistente. Ele tá desde o início, não dá pra desenvolver ele bem. Eu acho que só a transição do Bob pra Sentinela mesmo, com a Valentina lá, eu acho que eles não dão tanto tempo assim, aí fica apressado. Mas, tipo, até lá tava indo tudo bem. Só que eu acho que depois disso começa a desandar. Só que depois que você aceita também, aí volta a ser bom de novo, né? E realmente ele tem um visual vazio, void, né? Ele tem um visual icônico, essa parte de ficar na penumbra, assim, você não vê ele. Foi uma decisão artística muito boa da Marvel. E o visual, que muito tá dando muita polêmica também, que é o uniforme, né? Tipo, em geral, eu gostei do uniforme, do design, porque eles estão sendo fiéis. Mas, de outro lado, a Marvel, de novo, ela tá exagerando muito nas linhas do traje, ou também no over design mesmo, né? Que tá bem over o tanto de detalhe que tem.
Claro que no contexto ali do filme faz sentido, porque na teoria foi criado um uniforme pela Valentina, né? Que eles usaram os projetos lá para criar esse uniforme. Então faz sentido ele não ser tão bonito. Talvez na próxima aparição dele a gente tenha um novo uniforme melhor. Eu espero que sim, porque se tirarem as linhas, se deixarem ele mais clean, eu acho que aí sim vai ficar muito bom. Mas eles conseguiram adaptar muito bem o Sentinela aqui, e pra mim ele é a melhor surpresa do filme e um grande ponto positivo que muitos filmes da Marvel pecam, né, que é justamente o vilão. E aqui a gente tem esse vilão que, galera, tipo, é fantástico, vale muito a pena toda essa parte final do filme dentro da mente do Bob, né, no vazio. Realmente eu acho que podia durar até mais, porque quando ele vai pra essa parte, realmente é cinema total, é absoluto cinema, porque essa parte é fantástica, como que eles mostram visualmente também as pessoas desaparecendo, todo o conflito, como se liga com a Helena. Aqui eu acho que o filme ele brilha bastante, né? Porque os poderes, as habilidades dele, né, foram muito bem feitos. Os grandes erros. Galera, mas nem tudo é lado positivo, porque a treinadora, pra mim, é um grande desperdício, apesar de ser irônica, né? É um grande erro essa personagem. As piadas, às vezes, passam da hora, então, no tom também tem esse lado, e principalmente a falta de desenvolvimento dos personagens como a Fantasma, o Guardião Vermelho e a Valentina, né? Com esse lado do impeachment nela, tal, que eles não desenvolvem também. É um arco bem apressado, né? Então acho que eles podiam utilizar essa personagem melhor. Eu gosto dela até, né? Aquela atriz da Elaine, do Seinfeld, né? Uma série bem antiga, mas que ela é bem legal, eu gosto de ver ela na Marvel, mas infelizmente ela não ganhou um papel tão bem desenvolvido assim, né? A personagem dela. Desde que ela apareceu lá em Viúva Negra, ela apareceu na cena pós-crédito, depois de Falcão Soldado Invernal também, que ela recrutou o John Walker, então até por isso faz sentido ele estar trabalhando para ela também. E realmente esse motivo dela é interessante, a virada que a gente tem no final também, né, com ela, com a equipe ali tentando oficializar eles de uma forma que ela não queria, e do mesmo jeito a relação dela com o Bob também para Sentinela também foi um grande ponto baixo. Mas em geral não tem muito que esse filme ele peca, que você vê que não, esse é um erro muito grande, que tipo realmente tira do filme. Isso é uma coisa boa, né? Realmente esse filme ele consegue manter um equilíbrio bom nele inteiro. Os grandes acertos. E agora, como os acertos, né? Eu já disse, né, galera? Eu acho que, tipo, a dinâmica dos personagens até que funciona, né? Tipo, em especial o arco da Helena, a relação dela com o Bob, todo o trecho da batalha final e tal no vazio. A ação tá muito boa, não consigo pensar numa cena de ação que não seja boa, né? No mínimo boa. E a maior parte das cenas, e principalmente o lado que parece um milagre que a Marvel conseguiu fazer, que esse filme não tem tantas regravações, pelo visto, como o Capitão América. Parece mais bem definido, que eles encontraram o tom que eles queriam, talvez não estava desde o início, mas eles conseguiram com o famoso asterisco, querendo ou não, e eles superaram até Capitão América 4 em vários aspectos, né? Tipo, eu não acho Capitão América 4 tão ruim como as pessoas dizem, eu acho até um filme ok, um filme bom em vários momentos, até porque quem sabe os bastidores do Capitão América, o Admirável Mundo Novo, sabe que esse filme ele podia ter dado muito errado, e eles conseguiram até que consertar o curso do filme, né? Só que o problema foi o orçamento e por isso não se pagou. Mas esse aqui, o Thunderbolts, conseguiu ser uma grande surpresa e para mim tem uma nota até maior que o Capitão América 4, né? Talvez um 7, né, seja um justo, que é um bom filme, né? O fim da fase 5. E galera, para completar, eu não posso deixar de mencionar aqui que esse é o último filme da fase 5 da Marvel, né? Que começou lá com Quantumania, teve muitos problemas, mas também teve muitos filmes bons, né? Teve o Guardiões da Galáxia Volume 3, teve o Deadpool e Wolverine também, o Capitão América 4, que eu até que gostei também, e agora o Thunderbolts, né? E agora com um asterisco que faz sentido o motivo de Thunderbolts ser um dos últimos filmes antes de Doomsday, né? Que realmente eles setam aqui essa possibilidade, já que no final, então, a Valentina Allegra de Fontaine, ela tá ali para falar com a mídia, né? E eles chegam do nada, né? Depois de todo esse problema com o vazio, para justamente querer prender a Valentina Allegra de Fontaine, ou até querer matar ela, né? Porque eles não são exatamente os heróis dos Vingadores que a gente conhece, porque justamente ela mandou matar eles, né? Como a gente vê lá no início, e eles ficam o filme todo
indo percorrer por isso, tentando sobreviver, enquanto tem a ameaça também crescente do Sentinela ali, e todo o conflito dos personagens também, né? Então chega nesse ápice que é muito interessante, como que ela fica sem saída, né? E ela acaba decretando que eles são os novos Vingadores. E galera, então, o grande segredo desse filme é que, como a gente já imaginava, até imaginou que era um Dark Avengers ou outro nome, mas realmente eles são os novos Vingadores agora, os Thunderbolts, né? Eles realmente foram oficializados assim e estão até na Torre dos Vingadores agora, né? E até por isso a gente até vê na cena pós-crédito, então, né? Depois da primeira cena pós-crédito, que é só uma piada, né, com o Guardião Vermelho, a gente vê agora como que eles estão lidando. E o Sam Wilson ele não tá nada satisfeito porque ele tem o escudo de Capitão América e ele foi pedido, né? Foi pedido para ele pelo Thaddeus Ross lá no filme, para ele conseguir reconstruir os Vingadores. Então, com certeza, a gente pode ter um conflito, uma disputa entre duas equipes de Vingadores no Doomsday, né? Que eu acho que não vai durar tanto tempo, mas realmente pode ser bem interessante a gente ver isso acontecendo. E para completar essa cena pós-crédito, a gente também tem a presença, então, do Quarteto Fantástico, né? Porque a gente vê na tela eles basicamente chegando na Terra principal do MCU, que é um grande spoiler, querendo ou não, do filme do Quarteto Fantástico, né? Porque a gente sabe que eles vão voltar, mas a gente já imaginava isso, né? Que o mundo deles vai ser destruído e eles vão vir para o mundo principal da Marvel. Isso me faz pensar, então, que talvez, assim como o Hulk veio avisar sobre a ameaça do Thanos lá pro Stark, pro Doutor Estranho, né, em Guerra Infinita, o Quarteto Fantástico pode ser essa ponte, então, para avisar a equipe sobre a ameaça do multiverso, né? Querendo ou não, o Doutor Estranho, não tenho certeza se ele vai estar nesse filme, ele também pode falar sobre isso, porque ele vai estar lidando com as incursões com a Claire, mas também tem o fato do Reed Richards falar no trailer de Quarteto Fantástico que ele mexeu em alguns pontos assim do multiverso que ele não poderia mexer, que talvez seja por causa dele que o Galactus está vindo devorar o mundo dele, né? Mas e se tiver algo a mais nisso? E se por acaso ele tiver mexido, né, ele conseguiu impactar o multiverso de uma forma que ele não esperava, e isso também atraiu a atenção do Doutor Destino, se vai acabar levando para o Doutor Destino, que a gente ainda não sabe se o Robert Downey Jr., como o Victor Von Doom, ele é do universo do Quarteto Fantástico, desse novo Quarteto Fantástico. É muito provável, porque quem sabe lá ele é, então, ao invés do Homem de Ferro, né, o rosto do Homem de Ferro, ele é esse personagem. Tem muitas variantes, então é muito provável que isso aconteça e a gente descubra em breve no filme do Quarteto, né? Quem sabe até aquela cena que o Reed Richards está no trailer fazendo alguns cálculos, ele esteja com outra pessoa ali e eles apagaram digitalmente, porque a Marvel ela faz isso a rodo nos trailers. Fizeram Guerra Infinita, no Sem Volta Pra Casa, tirando os Homens-Aranha. Na Guerra Infinita, aquela cena de Wakanda, né, que não tem os heróis, eles fizeram também Thunderbolts para colocar a treinadora ali na equipe, ali quando eles estão na Torre Vingadores, só pra gente não saber que ela já tinha morrido, né? Então não duvide nunca que a Marvel pode fazer isso. O que você acha? Você acha que o Quarteto vai ser a grande ponte para o Doutor Destino aparecer e a grande ponte com os Thunderbolts, então eles enfrentarem ele em Vingadores Doomsday? Qual vai ser a formação definitiva dos novos Vingadores? Comenta aqui se você curtiu, de 0 a 10, que nota você dá para esse filme. Comenta aqui embaixo e confira também esses outros vídeos que estão demais. É isso aí, valeu, falou, até mais.